aí eu comecei a entender, eu que era muito medrosa, né? Comecei a estudar. Então, eu fiz uns 10 cursos dessa parte de hormônio pra ter segurança, porque eu não ia passar alguma coisa pra minha mãe e pro meu pai que pudesse colocar em risco a vida deles. Prejudicar eles, né? Justamente. Pior ainda, que eu te digo, é o quê? O mesmo médico que um dia eu fui, que passa anticoncepcional à torta e à direita, é o mesmo médico que fala pra não usar hormônio na pós-menopausa. É a mesma origem do hormônio. Vamos falar um pouquinho da ginecologia? Sim. Que é um assunto que eu gosto de falar muito sobre a menopausa. Sim. Né? As mulheres têm um terror para as mulheres o período da menopausa. Sim. Como é que fica as mulheres na menopausa? Como é que as mulheres fazem para diminuir aqueles fogachos que ela tem na menopausa? Dá para diminuir? E mais um dado, né? Você vê, a gente acabou de ir no congresso final de semana e o que eles falaram? Em 2030... assim, a cada ano já tem 47 milhões de mulheres que estão entrando e em 2030 vai chegar um número alarmante, né? Então, querendo dizer, caramba, vocês médicos, vocês têm que entender isso, vocês têm que ter ferramentas para ajudar essas mulheres, né? Sim. Por quê? Eu sou da geração que foi do estudo WHI. Né? Então eu me formei nessa época e eu era essa médica medrosa, porque fizeram uma lavagem cerebral dizendo que reposição hormonal dava câncer, né? E agora, o que eu tenho a certeza? Que realmente eu sofri essa lavagem cerebral e todo dia nas minhas orações eu peço perdão para as mulheres que eu não ajudei verdadeiramente, porque eu era ignorante, né? E foi um estudo forjado, vamos dizer assim. Eles pegaram mulheres com 60, 70 anos, usaram um hormônio lá que vinha, né, estrogênio conjugado de xixi de égua grávida. E o outro estudo que eles fizeram foi o quê? 1950 até os anos 2000, 50 a 80% das mulheres usavam hormônio. A gente tinha uma taxa tão grande de mulheres infartadas, com diabetes, com depressão e ansiedade? Não, com certeza não. Não, com certeza. Né? Até, como é que vamos dizer assim, quando tem aquele dado, até proporcionalmente não era assim, né? Não é porque aumentou a população. Mesmo lá naquela época, a proporção era menor, né? Sim. E aí, então, dos anos 2002 até agora, que já se passaram mais de 20 anos, né? Então, o que a gente começou a entender? Que as mulheres que realmente começaram a ir atrás de médicos como o Dr. Ítalo, como o Dr. Laí Ribeiro, e os pupilos desses médicos estão aí vivas, estão aí bem. Você vê Elô Pinheiro, que usa hormônio há 40 anos. Olha como ela tá bem com 80 anos, né? Então, começou a desmistificar que o quê? Hormônio é proteção. Por quê? Não é possível que Deus criou hormônio dentro da gente e ele que causa as doenças? Não é. Então, assim, é o jeito de olhar. É que nem quando você vê a propaganda, a Activia faz seu intestino funcionar. Não, ele irrita o seu intestino. Por isso que você vai no banheiro. É a mesma história do hormônio, né? Então, quando hoje a gente começa a entender que essa história, assim, o pessoal até fala, nossa, mas bioidêntico é na farmácia também que é feito. Óbvio, gente. Como que você vai pegar a planta e passar na pele? Alguém tem que manipular, né? Justamente. Então, você começa a ver que a ignorância vai além, né? E o pior ainda, que eu te digo, é o quê? O mesmo médico que um dia eu fui, que passa anticoncepcional à torta e à direita, é o mesmo médico que fala pra não usar hormônio na pós-menopausa. É a mesma origem do hormônio. Então, como que ele tá sendo contraditório e não para pra pensar nisso, Foi o né? que eu falei com a Sandra também, que eu falei, Sandra, tem muito médico aí que tá vendo a mudança do negócio e não quer seguir. Eu falei, não, tem, você vê, essa aí é uma delas, porque se você é a favor de um e não é a favor de outro... Então, mas que assim? não para, né? Por quê? Porque tem que pagar a conta. Porque eu vou ter que abrir mão do fim de semana, eu vou ter que deixar de ir no churrasco. Eu abri mão de muitas coisas pra chegar no que eu tô hoje. Sim. E eu não me arrependo de jeito nenhum, porque eu queria ser essa pessoa realizada, né? E aí, voltando pra essa parte, o que acontece? Então, quando chegam as mulheres pra mim, e eu tenho muitas pacientes que tiveram câncer de mama, né? E chegam falando, doutora, eu não aguento mais ter secura vaginal, eu não aguento mais não ter tesão na vida, não é só tesão com meu marido, né? Geral, né? Geral. E tem um estudo que foi feito, tem vários, tá? Mas tem um que ficou bem, assim, gritante, que foi o quê? Foi feito na década de 50, usaram os pellets, que são os implantes absorvíveis, são os americanos, que demoraram para chegar no Brasil, né? O doutor Elzimar Coutinho, um baiano disruptivo, criou um implante que dura 1 ano, que é de silicone, né? E ele salvou muitas vidas por esse ato dele. No mundo inteiro endeusam ele. Aqui falam mal.
Olha que horror, né? Então por isso que no Brasil não tem prêmio Nobel, Brasil, né? Porque o Brasil, brasileiro fala mal do próprio cara, brasileiro. é uma seara, se a gente entrar aqui, pipoca, porque o Brasil é complicado, nesse quesito. E aí eles pegavam esses pellets, esses implantes de testosterona e colocavam do lado de um tumor inicial de mama, e o tumor sumia. Em 2003, nessa mesma época desse história do WHI, fizeram esse estudo, e também com um número bem maior de mulheres, e o tumor sumia. Só que foi jogado para escanteio. A indústria grande, né, a Big Pharma, né, ela não quis saber. Por quê? Se eu ajudo a mulher a ficar bem, ela vai comprar antidepressivo? Não, é impossível, Não né? vai, né? Então é isso. Que eu sou contra a indústria farmacêutica, a penicilina foi uma das maiores descobertas, fez a gente, né, ter sobrevida, tudo, mas o jeito que a gente maneja isso, né? Exatamente. Beleza, voltando então. E aí eu comecei a entender, eu que era muito medrosa, né, comecei a estudar. Então, eu fiz uns 10 cursos dessa parte de hormônio para ter segurança, porque eu não ia passar alguma coisa para minha mãe e para o meu pai que pudesse colocar em risco a vida deles. Prejudicar eles, né? Justamente. Então, assim, o que eu vejo agora da minha experiência e do que eu vejo, por exemplo, o Dr. Gustavo Vilela, que é um oncologista da Integrativa, o que ele fala? Durante o tratamento do câncer de mama, você não vai entrar com hormônio, né? Essa mulher vai sofrer de calorão, tudo isso a gente vai e usa fitoterápicos para ir manejando. Quando passa os 5 anos do tamoxifeno, do clomifeno, eu posso entrar com testosterona, porque eu vou dar de novo qualidade de vida e eu vou estar protegendo os ossos, eu vou estar protegendo o cérebro, eu vou estar protegendo outras áreas do corpo dessa mulher, porque ela não deixou de ter cérebro, ela não deixou de ter osso, e hoje em dia uma das maiores causas de morte na velhice é o quê? Fratura e queda. E aí dá o quê? Uma embolia, né? Sim. Então você vê, tá tudo interligado. Então hormônio é proteção. E aí você passa a proteger essa mulher de ter demência, de ter infarto, de ter secura vaginal, secura nos olhos, né? Tem vários oftalmologistas que estão indo para a integrativa para resolver secura nos olhos dos pacientes, porque só colírio não resolve. Não resolve. Tem que repor estrogênio. Tem que ser de dentro para fora, né? Justamente. Então é isso que eu comecei a ficar tão feliz, né? E isso também, aqui naquela pergunta inicial, também ajuda nos fogachos. Sim, sim. E os fogachos, né? Qual é o problema dos fogachos? Não é só os sintomas. Qual é o sinal do fogacho? É que você corre risco de ter infarto e derrame. Então, o fogacho tem que sumir da vida da mulher, porque ele é o sinal de que no futuro ela possa ter um infarto e um derrame. E é isso que ninguém tá conectando. Uhum. Então, claro, é horrível ter fogacho tudo, mas o pior é você ter um infarto e um derrame, que vai te deixar, às vezes, incapacitada em cima de uma cama. O fogacho em si é doloroso, mas em tese ele passa, digamos. Se não desse o infarto, chegava um número, ia passar. Sim, né? Sim, mas é isso. Se você teve o fogacho, é que lá no futuro você vai ter um risco muito maior de doença cardiovascular. Então você vê, a gente usa o hormônio para melhorar os sintomas, para trazer a qualidade de vida, mas o que eu coloco na cabeça das pacientes é, mesmo que você não tenha sintomas, eu preciso proteger o seu coração, o seu cérebro, os seus ossos. Entende? Sim. Então ele é protetivo, tanto que enquanto a gente não tá na pós-menopausa, tanta gente tem câncer, tanta gente tem infarto, tem doença? Não. E a mulher tem um risco bem menor do que o homem, né? Antes da menopausa. Sim, porque né? tem o estrogênio para proteger o coração. E menstrua muito também, elimina muita toxina também por ali, né? A mulher acaba, é uma via de eliminar a toxina.